Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, sou do time de marketing aqui na Red Belt Security. E o Red Talks de hoje vai abordar o tema Security Champions, como escalar segurança através dos desenvolvedores. E este Red Talk será apresentado pelo Júlio Ravelli, que é consultor de DevSecOps aqui na Red Belt Security. Antes da gente começar, aqueles recados que vocês conhecem. Primeiro, que vamos disponibilizar esse conteúdo no nosso canal no YouTube e no LinkedIn, depois de finalizada a apresentação. E a gente vai ter um espaço, claro, para vocês enviarem seus comentários, suas dúvidas ao final do Red Talks. Então, fique à vontade para mandar suas perguntas pelo Q&A, se você estiver aqui pelo Zoom, ou pelo LinkedIn. Nós estaremos ali de olho em todos os comentários. É isso, então, Júlio, passa a bola para você. Boa apresentação a todos. Obrigado, Tamires. Bom dia, pessoal. Hoje, assim como ela comentou, nós vamos conversar aí um pouquinho sobre o programa, né, de conscientização que é o Security Champions, com base em todos os frameworks que nós temos da WASP, que são os frameworks padrões, né, de desenvolvimento seguro e application security. E eu queria dividir esse Red Talk para três públicos, né? Um dos públicos que é o mais interessado mesmo, né, que é a equipe de application security das empresas. O segundo público, que geralmente vai ser voltado mais para o time de desenvolvimento, né, os desenvolvedores, tech leads, os POs até, e até mesmo o pessoal de plataforma, né, que mantém as soluções, as aplicações no ar, e também para o time de diretoria e o time de gestão e liderança, porque é a base para o programa funcionar, os três times precisam estar conectados, assim como quando a gente fala de DevSecOps, né, que é desenvolvimento, segurança e o operacional, que é o time de plataforma e tecnologia, os três precisam estar em conjuntos, comprados, né, para esse programa poder funcionar. Então, aos que não me conhecem, o meu nome é Júlio, eu sou consultor de DevSecOps aqui da Red Belt Security e eu trabalho dentro da área de DevSecOps e também na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu ajudo e apoio tanto na área de desenvolvimento dos nossos produtos internos e também trabalho com essa consultoria de Application Security para os nossos clientes externos e também do nosso time interno, tá? O nosso Red Talk nós vamos entender um pouquinho de como que a gente pode escalar essa segurança através do público mais forte de desenvolvimento, que são os desenvolvedores mesmo, né? Utilizando os frameworks que eu mencionei anteriormente, da WASP, que são o WASP-SAM e o programa de conscientização, que é o Security Champions, tá? A gente vai entender um pouquinho mais a fundo disso. E alguns dos tópicos que aqui que abordaremos, né? O SAM na prática, a gente poder entender como que ele pode ser um guia para nos apoiar aí no gap analysis de tudo isso, o que é e o que não é ser um security champion, esses modelos de programa, como que funcionam os papéis e responsabilidades de cada um deles, falar sobre um pouquinho dos ritos, as cadências que temos aí, né, por squads, por qual squad começar, o que que um champion faz no dia a dia dele, né, o que acaba sendo uma das principais dúvidas que os desenvolvedores acabam nos trazendo. Uma trilha de capacitação mínima que temos entre os Security Champions, a integração no dia a dia, né, um pull request com um checklist padrão, né, as rotinas mais simples que a gente pode ter com essas métricas, algumas armadilhas aí comuns que acabam acontecendo ao longo do tempo que eu já vivenciei, e algumas quick wins de alguns pilotos que nós podemos implantar no nosso ambiente, que em pelo menos uns 60 dias ali, eu sei que a gente consegue ter um avanço significativo nisso, tá? Antes da gente começar a falar mesmo sobre Security Champions, eu preciso que vocês identifiquem esse cenário aqui, né? Esse exemplo de cenário que eu acabei trazendo, porque ele é real, eu já vivenciei em diversos ambientes e eu tenho certeza que a maioria de vocês já viveu pelo menos algum desses pontos aqui, tá? Imagina que numa empresa, seja uma fábrica de software, seja um banco, seja uma empresa de saúde, uma consultoria, enfim. O time de segurança, né, de application security principalmente, ele é pequeno e enxuto e ele sempre foi, né? A gente pode falar ali de uma proporção talvez de 5 de application security, às vezes para um
time de 1.000, 2.000, 3.000 desenvolvedores. Então, é praticamente impossível um time de Application Security conseguir é, apoiar 100% do time 100% do tempo. E é aqui que a gente já começa a entender qual que é o papel de um champion dentro desse nosso cenário, tá? Eu acho que já deu pelo menos para ter um spoiler disso. Então, né, o time de segurança sempre foi pequeno e é difícil acompanhar isso. E quanto mais a empresa vai crescer, consequentemente, mais as aplicações, as features, os novos módulos também vão crescendo ao longo do tempo. Ainda mais agora, com inteligência artificial, né, que a gente está vendo bastante de cloud code e de vibe coding também, o processo de desenvolvimento está acelerando muito. E a gente precisa de algum meio para, consequentemente, acelerar esse nosso processo de segurança junto. Então, tem alguns pontos positivos de criarmos agentes de segurança, mas se a gente não focar nessa parte de conscientização e de entregar papéis e responsabilidades para cada um desse time gigante de desenvolvimento, alguma coisa vai ficar faltando em algum momento, tá? Então, o volume de demandas, ele simplesmente não vai parar. Ele sempre vai ser uma roda ali contínua e está ficando cada vez mais rápido e mais ágil, tá? Então, o time de segurança não pode tocar isso sozinho. E esse conflito acaba acontecendo muito, porque o desenvolvedor, ele precisa garantir a entrega dele na sprint. Ele já tem um tempo super apertado, né? E o time de segurança, ele vai precisar garantir que o que foi entregue não vire um incidente, não tenha vulnerabilidades críticas altas, né? E quem está certo e quem está errado. Na verdade, os dois estão certos. Só que a gente precisa unificar e deixar todo mundo falando a mesma língua, né? E é aí que o time de desenvolvimento consegue enxergar o time de segurança e a segurança em si das aplicações sendo parte de uma sprint dele e não somente assim uma burocracia, né? O time de segurança e a cultura de segurança precisa ser um aliado, não pode ser um ofensor, né? De quebrar pipe, não entender como interpretar uma vulnerabilidade, como que ela foi explorada na aplicação dele. E é por isso que a gente trabalha nessa segurança, tá? E aí começam aqueles problemas críticos, né, de fazer um deploy com uma vulnerabilidade de um CVSS 9, 10, e você vai ter que aceitar isso, ou você vai ter que fazer um rollback e não vai entregar a sua feature. Eu tô dando esses exemplos, assim, claros e genéricos, mas a gente sabe que acontece muito no nosso dia a dia, tá? E é aí que a gente começa a conversar sobre resolver esses tipos de problema, tá? Porque sozinho, um programa de conscientização de Security Champion, talvez ele perca um pouco do propósito dele ao longo do tempo se a gente não tiver uma baseline anterior, né? Se a gente não tiver um framework para poder seguir. E é aí que a gente entra no que eu mencionei anteriormente, que era o OASP-SAN, né? A OASP, que é aquela organização, né, sem fins lucrativos, que a gente vai ver um pouquinho aqui também nos próximos slides rapidamente, é um dos tópicos principais dele, que é a parte de cultura e organização, treinamentos contínuos, né, entregar a responsabilidade para quem realmente está ali na linha de frente, é ela que vai nos apoiar e dizer qual que é a melhor hora e a melhor fase e onde a gente precisa chegar. Isso tudo com essas guidelines que o framework acaba trazendo para a gente, porque né, igual está escrito nesse slide, né, um mecanismo de distribuição de conhecimento e cultura, que é o programa de Security Champions, tá? Como eu estava falando do ASP, eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas vale ressaltar que ele não é somente um top 10, né, que é o que a gente falou aí nos últimos Red Talks até. Ele não é somente o SAM, ele não é somente o Security Champions. Ele tem muitos tópicos, frameworks, até passando aqui para o próximo slide, né, os guias sobre maturidade de gestão, as ferramentas e os projetos que eles nos entregam. Então, um toda vez assim que eu vou falar sobre Security Champions, ou até mesmo um workshop de conscientização de desenvolvimento seguro, eu costumo passar sempre por essa base da WASP para mostrar o quão ampla ela é, né? O quão positiva ela pode ser de trazer essa cultura e agregar isso para o seu time interno de segurança, para o seu time de plataforma, de desenvolvimento, para todo mundo poder ter alguns guias de consulta. Porque a maior parte das coisas que nós falaremos aqui, já estamos falando no nosso Red Talk, isso está tudo apoiado nessas entregas da WASP. Porque todos os chapters se reúnem, né? Por exemplo, São Paulo,
Nova York, Madrid, Rio de Janeiro, Argentina, Chile, enfim. A OASP ela está presente no mundo todo, identificando esses padrões de segurança e ofensores, né? As ameaças ali mais constantes que acabam acontecendo ao longo do tempo, para a gente poder chegar aqui e criar as melhores práticas possíveis. Então, por isso que a gente sempre se apoia aqui. E o interessante é falar que se você está assistindo aqui é um desenvolvedor e você tem vontade de conhecer um pouco mais, né, sobre cybersecurity, sobre Red Team, por exemplo, né, sobre ameaças, threat model, né, a modelagem de ameaças mesmo das suas aplicações, essa baseline aqui que eu estou mostrando de Security Champions, Threat Modeling, a arquitetura ali, né, segura. Se vocês consultarem as bases da WASP, o próprio website, o manifesto do Security Champions que a gente vai ver hoje aqui, isso tudo está lá disponível publicamente. Então, tem diversos treinamentos e certificações gratuitas que você pode fazer, que isso com certeza vai melhorar na sua carreira, tá? E o porquê que eu queria começar falando do SAM, né? Como eu disse, nós temos um mapa completo do Gap Analysis da sua empresa sendo feito através desse framework. E a gente acaba usando esse modelo porque ele é padronizado para todo tipo de empresa, não só para um setor específico, né? Porque a gente acaba passando por uma série de perguntas e questionamentos, e assim, no máximo, eu acho que em uma semana eu posso dizer que a gente já consegue fechar o ASPSAM na empresa e definir por quarters algumas entregas, pelo menos mínimas, porque esse checklist que a gente vai batendo com níveis de maturidades, né, de 1 até 3, e de vários tópicos que são esses aqui que eu estou apresentando, né, os business functions, que são governança, design, implementação, né, de arquitetura segura, soluções, a parte da verificação, a parte operacional ali, né, no final. Cada um desses tópicos tem perguntas específicas e a gente consegue definir esse grau de maturidade para saber onde que a gente pode seguir, né? E se vocês olharem aqui, nós temos essa parte do Education and Guidance, né, com um destaque, porque é justamente uma parte de onde o nosso programa Security Champions vai acabar trabalhando, tá? Como eu mencionei anteriormente, nada mais nada menos que treinamento, organização e cultura. É isso que ele acaba trazendo aqui de uma forma positiva para a gente. Porque eu vejo que a maior parte das empresas, ao longo do tempo, quando nós começamos a falar de desenvolvimento seguro, pensa que o pontapé inicial que os times e que a cultura e que a empresa precisa ter é comprar uma solução ou implantar uma solução até mesmo open source de SAST, SCA, colocar um DAST, por exemplo, né, que são os três pilares ali, né, quando a gente está falando de soluções de application security. Mas se a gente não tiver uma organização, uma política previamente criada, né, tendo os desenvolvedores com autonomia, conhecimento, investir nos desenvolvedores, né, e no time em si que vai tratar essas vulnerabilidades, ter uma parte de ticket, né, por exemplo, ter uma integração entre essas soluções com um Defect Dojo, com uma solução nossa aqui, né, da Red Belt, que é o RIS, para poder definir o grau de maturidade, né, os riscos da sua aplicação e mapear as vulnerabilidades em si, um Gira, por exemplo, se você não tiver um processo e um fluxo bem definido, com os papéis e responsabilidades, é bem provável que o seu programa inicial, né, de desenvolvimento seguro e application security acaba morrendo ao longo do tempo, tá? E por isso que a gente costuma tanto a sempre iniciar um projeto com essa baseline do ASP-SAM, para a gente identificar os gaps, fazer aquela tratativa por quarters, igual eu mencionei agora, e, consequentemente, ver se o nível de maturidade já está interessante para a gente poder começar a falar dessas culturas de Security Champions, tá? Um exemplo claro que eu posso dar, ontem mesmo, eu estava com um workshop de desenvolvimento seguro, né, a fase inicial, em um cliente nosso aqui da Red Belt, e nós já começamos fazendo o AspSAM, vimos, né, qual que era a baseline, qual que é a nossa meta a ser atingida até o final do ano, e identificamos que a gente podia começar com o nosso pilar de segurança, aqui voltado para governança, que é esse azul que estamos vendo aqui. Então, a gente falou, pô, vamos começar vendo essa parte, né, das métricas e estratégias para a gente poder seguir ao longo dos anos, né? O que que a gente almeja?
qual que é a nota que a gente quer seguir aqui ao longo do tempo. Já temos políticas pré-definidas, né? Se vier um compliance aqui, por exemplo, a gente já tem tudo documentado, tá tudo legal, a gente já tem um FAQ interno, das vulnerabilidades padrões e mais comuns. E o principal, né? Como que está hoje essa parte aqui dos nossos treinamentos de conscientização e tudo mais. O time de segurança deles já é muito forte e já faz diversos treinamentos sobre principalmente as soluções que já estão integradas no ambiente deles, tá? Só que a gente viu que, como essa baseline já foi implantada, eles já têm maturidade suficiente para a gente começar a falar de um programa Security Champions. E, consequentemente, como esse primeiro workshop, a gente já começou a falar sobre padrões de vulnerabilidades do mercado, como elas podem ser exploradas, como elas podem ser corrigidas, né? Mostrando um exemplo claro entre um código vulnerável e um código já com a nossa resolução, né? É, a gente conseguiu explicar isso para os desenvolvedores e nisso tinha um público de centenas de desenvolvedores, né? E a gente teve um nível de aceitação muito bom e eu posso dizer que uma grande porcentagem, até mesmo a gente se surpreendeu ontem, né? Quando a gente começou a apresentar esse programa Security Champions, porque ele precisa ser voluntário, né? O desenvolvedor, o tech lead, o team lead, enfim, quem quiser ser um champion, ele precisa ser voluntário. E explicando todos os benefícios que eu vou passar aqui, né, nesse Red Talk ao longo dele falando sobre, a gente teve um nível de aceitação muito, muito, muito grande, muito maior do que a gente imaginava e esperava. É, é legal porque a ideia mesmo, né, como você precisa ser um voluntário para poder participar desse programa e a empresa, consequentemente, já está investindo nesses treinamentos, investindo nesse programa, para a sua carreira isso vai ser excelente, com base em tudo isso que a gente vai falar. Então, a gente já planejou aí alguns próximos passos, né? Hoje mesmo a gente tem um outro workshop no período da tarde, mas dos próximos passos já deu para ver que toda a equipe já comprou essa briga aí junto com a gente, né, para a gente poder garantir a segurança das nossas aplicações. E acaba sendo bem interessante, tá? E a baseline, como eu comentei anteriormente, esse é um exemplo de como a gente costuma fazer o nosso gap analysis. Eu estou explicando tudo isso para mostrar que não é somente a gente chegar numa empresa e falar, vamos fazer um Security Champions. E a gente começa a fazer diversos workshops. Cada programa de conscientização de Security Champions, ele precisa ser implantado de acordo com o seu nível de maturidade e os entregáveis que você almeja. Então, ele é completamente, assim, tailor-made, né, igual nós dizemos no mercado. Ele precisa ser extremamente assertivo, ele precisa fazer parte da sua regra de negócio, assim como os nossos planos por quarters aqui que nós rodamos no SAM. Então, a ideia, né, de fazer isso é medir nosso baseline, que se você não tem absolutamente nada, ele começa do zero, e o maior nível que você pode chegar é a partir do 3. E conforme você vai subindo alguns pilares, subindo alguns tópicos, consequentemente, você também vai aumentando o nível de maturidade da sua cultura, né, das suas políticas de desenvolvimento seguro internas ao longo do tempo, de forma igual, tá? E aonde que é essa ponte entre esse gap analysis que eu estou comentando e a nossa rotina do Security Champions, né? Igual eu comentei aqui, e coloquei, né, esses quatro tópicos, que tem o gap analysis, o backlog, os champions e as métricas. Se vocês verem, baseline e prioridades, que é o que a gente estava comentando até agora há pouco, né? Da gente poder ter uma linha de onde a gente quer chegar e o que que a gente vai ganhar com isso, né? Consequentemente, se a gente tem isso, a gente tem um backlog de ações por squad. Por exemplo, quando a gente já começa a falar do 2 por 3, os champions nomeados com as execuções já distribuídas dos papéis e responsabilidades. Através disso, a gente começa a falar, pô, por qual squad a gente quer começar? Por quem que a gente vai começar? Quem são as pessoas? Qual que é o tipo necessário de treinamento? Será que se eu fizer aqui uma coisa mais voltada para APIs, ou eu preciso colocar um Capture the Flag para eles tentarem entrar mais a fundo nesse mundo de Red Team, né, de hacking, enfim? Ou será que se eu preciso, na verdade, voltar e começar a falar sobre o ASP Top 10 para eles identificarem as vulnerabilidades, padrões que eles já têm no ambiente deles, e com base nisso, como tem os 10 tópicos, né, de vulnerabilidades, eles conseguem absorver isso, olhar para a squad, olhar para as features, para os entregáveis dele e falarem, cara, eu acho que aqui a gente tem um possível cross-site scripting. Deixa eu rever essa regra de negócio utilizando alguns frameworks que nós já temos também de padrões de mercado, como Stride, por exemplo, que você consegue fazer diversas perguntas e questionamentos
assim, em 5 segundos que você faz de cada uma delas na sua cabeça mesmo, né? Aí totalizando no máximo 1 minuto que você tem, fazendo perguntinhas, você consegue interpretar o fluxo da sua aplicação, do que tem de input, o que tem de output, o que o usuário malicioso poderia fazer, e você já consegue disseminar essa cultura para todo mundo da sua squad. E, consequentemente, tudo isso vai sendo documentado e o nível de maturidade sobe muito rápido. Por isso que é muito legal. E, consequentemente, não adianta a gente ter uma execução toda distribuída de tudo isso que eu estou falando se a gente não tem as métricas, né? Que é o final. Isso a gente está falando dos KPIs, dos OKRs, e a gente também precisa ter isso lá nas nossas baselines do AspSun. Por isso que é uma ponte, né? Uma cultura está ligada à outra. Enquanto o Sun transforma, né, essa segurança em plano de ação, igual essa frase está mencionando. Os champions são os responsáveis por nos apoiar, né, o nosso time de security, a transformar tudo que a gente tem em plano de ação em um hábito, né, em uma frequência dentro dessas squads. E o que acaba sendo interessante quando a gente fala sobre essa cultura é que ela literalmente se torne uma cultura e não só diferente de um workshop pontual ou de vários workshops sendo feitos ao longo do ano. Por quê? Temos um grande problema que várias empresas acabam tendo, né? Que é a rotatividade de funcionários, né? O turnover, por exemplo. E o que adianta você ter vários champions mapeados se esses champions, por exemplo, saírem das squads, saírem da sua empresa? Então, isso precisa fazer parte do processo mesmo de onboarding, esses treinamentos, os incentivos que nós temos ao longo do programa, as certificações, as badges, os eventos que são feitos, né? Então, isso precisa ser um hábito comprado por toda a empresa, né? Por isso que eu falei lá anteriormente que isso precisa partir da equipe, né, de segurança, da equipe de diretoria, do próprio time de desenvolvimento, de quem vai estar operando na aplicação, né, no desenvolvimento. E aqui é o manifesto, né, do Security Champions, que basicamente são os princípios, né, os 10 princípios de um programa. Eu queria passar aqui rapidamente por cada um, porque isso tudo está disponível no próprio site da WASP, né? Temos o PDF de padrão mesmo desse framework, onde cada um aqui pode simplesmente acessar o site e ler sobre tudo isso. Então, desses 10 tópicos, a gente vai acabar ouvindo um pouco de tudo que eu falei até agora há pouco, tá? Então, se a gente falar do primeiro, né, por exemplo, o champion, ele não precisa ser o desenvolvedor mais sênior, mais especialista do time, por exemplo, mas ele precisa se importar com a segurança, né, se importar com o risco que a sua aplicação, que o seu módulo, né, que eles estão desenvolvendo, pode acabar trazendo, impactando na sua aplicação, né? Antes de sair, né, o tópico 2 escolhendo os champions, igual eu mencionei anteriormente, o ideal é você saber qual que é o objetivo desse programa para sua empresa. Por isso que eu falei do tailor-made, né? Nós aqui como consultoria, a nossa ideia não é simplesmente pegar, entrar no cliente e falar, você precisa de um programa de Security Champions. A gente faz toda uma base por trás para saber se é o momento ideal ou não, tá? Isso que acaba sendo bem interessante dessa parte nossa de ter essa visão de fora, né, e a visão do mercado em si sobre essa parte da consultoria de DevSecOps, tá? Então, como eu disse, qual que é o objetivo, né? Você quer reduzir o número de vulnerabilidades em produção, explicar o que está acontecendo no Quality Gate, subir só a sua maturidade de noção, que não necessariamente precisa de um programa de Security Champions, aumentar a sua cobertura, né, de code reviews relacionados à segurança. Tem muitos pontos que a gente acaba conversando e entendendo com o cliente qual que é a visão, o que que ele precisa a partir desse programa, por exemplo. É, Consequentemente, esse terceiro, né, que é crítico, e às vezes a gente acaba pulando aí ao longo do tempo, né, que é o quê, né? Se a liderança não comprar, por isso que eu estava falando desde o começo, não comprar esse programa junto conosco, o champion ele vai ser cobrado ali na sprint nas primeiras semanas, nos primeiros meses, aquela pressão acaba vindo do entregável, que a gente sabe que sempre tem, por causa da do alto nível de entrega, né, alto nível de comprometimento que a gente precisa ter. Então, nós precisamos de patrocinadores, né, para esse nosso programa e para os champions. A partir do momento que a gente monta toda uma apresentação e os benefícios positivos que isso vai trazer para a empresa, para a equipe de segurança, para os desenvolvedores e para a diretoria, tem essa parte da compra de todo mundo e a gente fala, beleza, agora vamos fazer isso dar certo. Porque se não tiver isso, é muito difícil
de dar certo ao longo do tempo, tá? Pode ser que ele morra no final do ano, igual eu mencionei. O programa, consequentemente, vai precisar de um dono, que é o capitão dos Champions ali, né? Ter alguém de segurança coordenando tudo isso, apoiando, ajudando nessa fase dos treinamentos, porque ninguém melhor que alguém interno para poder nos explicar sobre as regras de negócio, as criticidades, os módulos, quais são os frameworks, como que funcionam os fluxos, né? Porque sem também esse capitão, né, assim por se dizer, o programa pode se dissolver em poucos meses, porque não vai ter talvez uma abordagem ideal para esses desenvolvedores ao longo do tempo. Consequentemente, tópico 5, você precisa confiar nos seus champions, né? Isso que acaba sendo uma parte extremamente positiva para quem está à frente do time de desenvolvimento, porque o champion ele precisa ter autonomia para poder agir dentro do squad. Tem um direcionamento que é dado, obviamente, né? Os critérios que são definidos, todo o suporte da equipe de segurança em si e do nosso time de consultoria também, mas a execução de tudo isso ao longo do tempo, dos ritos, né, que acontece ali nas squads, das sprints, isso acaba sendo responsabilidade do champion. Ponto positivo, consequentemente, o champion acaba sendo muito bem visto. Então, um desenvolvedor acaba tendo um diferencial. E como eu mencionei, ele não precisa ser um sênior, um especialista. Ele pode ser um pleno, pode ser um júnior ali, início de carreira, que quer aprender mais sobre participar desse programa para começar a ter mais conhecimento, mais autonomia, mais responsabilidade. Consequentemente, a liderança começa a olhar mais. Ele vai falar, esse desenvolvedor, ele é diferenciado no mercado, ele quer aprender e, assim, consequentemente, isso que eu estou falando, a empresa já está investindo nesse programa. Então, esses treinamentos, workshops, as badges, certificações e até mesmo os incentivos financeiros que acabam vindo ao longo do tempo, que é um dos pontos principais, é, o desenvolvedor cresce muito rápido, né? Não só na empresa, mas ele leva isso para a carreira, para a vida. Em qualquer outro lugar que ele tiver, se ele disser que é um champion, se já participou de um programa desse, isso acaba sendo um grande diferencial que ele tem na carreira dele, tá? Por isso que é muito legal. O tópico 6, que é se a gente estiver falando de uma comunidade interna, né, uma comunidade geral, né, igual eu falei da WASP até mesmo, porque assim, os champions isolados, eles acabam perdendo a motivação, né, e o legal desse programa é a troca de conhecimento, né, aquela troca de figurinhas que a gente tem ao longo do tempo, porque é o que mantém esse programa vivo, né, seja um canal interno, um rito mensal que é feito, né, que é parte desse programa, o fórum, né, o FAQ, que a gente acaba criando ao longo do projeto, do programa mesmo, para a gente poder classificar e nomear e deixar as pessoas conversarem, né, sobre os pontos positivos, o que está acontecendo, o que está impactando. Acaba sendo meio interessante, porque cria uma cultura mesmo, né, dentro do seu ambiente. Consequentemente, está linkado ao sétimo, que é o conhecimento não pode ficar somente concentrado com uma pessoa ou com uma squad, com um time. Obviamente, a gente não pretende nunca começar um programa de Security Champions com todos ao mesmo tempo. Talvez seja mais interessante a gente começar com as squads mais, assim, que desenvolvem o core, que desenvolvem as aplicações de mais risco, né? Que desenvolvem a vaca leiteira, né, como a gente tem no framework de mercado de produto, né, que é o que mais dá dinheiro, por exemplo, para a empresa. Então, assim, o ideal é garantir que isso não fique concentrado. Então, todo mundo precisa ter o conhecimento do que está sendo feito, tá? Porque quanto mais a gente aplica esse conhecimento para todo mundo, melhor vai ser o nosso programa, tá? Então, às vezes a gente começa com um, mas a gente pode, pelo menos ao longo do tempo, envolver um pouco de todo mundo. Consequentemente, o oitavo que eu falei, né, é Reward Responsibility, que o reconhecimento ele pode ser financeiro, mas não necessariamente precisa ser financeiro, mas ele precisa existir. Então, algum tipo de premiação para os champions, né? A menção, por exemplo, no All Hands do programa que está acontecendo, nomear as pessoas ali, né? Dar essas certificações, as badges que eu comentei, ter acesso a alguns tipos de treinamentos exclusivos, viagens, bonificações, enfim. Quem assume essa responsabilidade extra nas squads, ele também precisa sentir que tem valor para a empresa, que tem valor para ele, e todo mundo está sendo visto e está ganhando, né? Mais ou menos. Então, sempre tem esses reconhecimentos no programa Security Champion. Acaba sendo um investimento extremamente positivo, tá? E
Consequentemente, os últimos tópicos aqui, né? Você não pode pedir para alguém ser uma referência num time de desenvolvimento se você não tem esses tipos de é, é, dessa compra, dessa briga, né, dos incentivos, dos treinamentos, dos acessos aos conteúdos, aos eventos e expandir isso para a cultura da empresa como um todo, porque no final das contas isso acaba não sendo um custo. Isso, na verdade, acaba sendo um combustível que você incentiva para o programa como um todo. Se a gente está falando dessa baseline, de tudo isso, né, desses pontos positivos só que a gente vem falando ao longo desse webinar sobre ser um champion, a gente está prevendo que as vulnerabilidades passem até mesmo para a fase inicial de desenvolvimento. Vocês devem conhecer a metodologia, né, de Security by Design, Shift Left Testing, que eu também acabei falando nos últimos Red Talks, mas assim, a gente está conversando sobre tudo isso para conscientizar e colocar os padrões de modelagem de ameaças, por exemplo, para na hora que for iniciar o desenvolvimento, né, na fase de design de planejamento, os champions vão fazer parte disso e, consequentemente, isso vai reduzir muito o risco nessa fase inicial de desenvolvimento. Antes de chegar na pipeline, você já vai ter todo, né, o stride ali rodado por trás, aquele framework, para poder garantir que as vulnerabilidades, né, essas brechas de regra de negócio, não passem ao longo do tempo. E, consequentemente, o décimo, que é o último ponto do manifesto, é aquilo que eu comentei da fase de turnover, né? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas acabam saindo das empresas, os times acabam mudando, né? Então, se o programa depender de uma pessoa única por squad, e essa pessoa acaba saindo, você acaba podendo perder tudo que foi construído. Então, você precisa ter um planejamento, né? E isso, no caso, tem todo o nosso apoio por trás da consultoria, é planejar as possíveis sucessões, né? Ter o backup por squad, para poder garantir essa continuidade e também padronizar toda a política, para a gente poder garantir que esse programa vai ter continuidade. Por isso, eu quis falar um pouquinho sobre esse manifesto, que acaba sendo uma das partes mais importantes do nosso programa Security Champion, porque eu já ouvi muito o pessoal confundir Security Champion com workshop pontual. E, na verdade, são duas coisas é, que se complementam, mas um pouco opostas também, né? Enquanto o que eu mencionei, workshop pontual, trataremos sobre as vulnerabilidades do ASP Top 10 em 2, 3 horas. Tá tudo certo, se você precisar disso. Agora, será que isso vai ter a mesma efetividade de um programa inteiro desse estruturado que nós estamos falando? O treinamento específico e não talvez um pouco mais genérico, mais focado, né? Porque aqui a gente está falando de diversos incentivos, treinamentos, conscientização, criação de FAQ, comunidade. O programa, obviamente, acaba sendo muito mais efetivo do que os workshops pontuais, tá? Queria ressaltar esse ponto. E como que é o dia a dia, né, de um champion, o que que ele acaba fazendo? Resumidamente, eu acho que eu já dei muito spoiler nos últimos slides aí, mas assim, ele acaba trabalhando como sendo, né, inicialmente ali um voluntário, mas consequentemente ele tem todo esse retorno positivo depois, mas ele apoia nessa parte da colaboração, sendo a ponte entre o time de segurança e o time de desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho o Veracode rodando aqui na minha pipeline, né? Eu tenho um SAST rodando. Foi identificado uma vulnerabilidade crítica. Quem que é o responsável por isso? É o time de desenvolvimento? É o desenvolvedor? O desenvolvedor, às vezes, ele não consegue interpretar muito bem essa vulnerabilidade, o time de segurança tem outras demandas ao longo do tempo, é aí que vai entrar o champion. E ele pode ser a ponte entre a conexão se ele precisar de um apoio do time de segurança, possivelmente. Mas, ao longo do tempo, a gente vai entregando mais autonomia para ele, ele vai tendo mais conhecimento do ambiente em relação à parte das vulnerabilidades. Então, ele pode até mesmo identificar se essa vulnerabilidade, na verdade, é um falso positivo. Só de bater o olho e entender o fluxo de desenvolvimento, né, do que está acontecendo ali, né, no análisis trace dessa vulnerabilidade, ele vai falar, cara, na verdade, isso daqui não é crítico. Para nossa regra de negócio, pode ser que isso seja alto, por causa disso, disso, disso. A gente tem uma matriz pré-definida e entra no backlog ali de correção da squad, 7 dias, 30 dias, isso é pré-definido também essa parte do SLA. Ou o que eu falei de ser o falso positivo cara, na verdade isso daqui foi uma falha que essa aplicação acabou entregando para a gente. Ela não faz parte aqui da nossa regra de negócio e isso é impossível de ser explorado. Isso um champion vai poder fazer.
Consequentemente, se isso aconteceu, está linkado nesse ponto aqui, né, de baixo, onde temos as nossas FAQs sendo feitas e os champions nos apoiam, né, em criar essa FAQ, em manter ela sempre atualizada. Consequentemente, teremos treinamentos e certificações específicas para isso. E isso tudo que eu estava falando, né, Security Tools agora, né, mencionando, por exemplo, um SAST, os champions também aprendem a trabalhar. Então, eles viram também profissionais de segurança. E isso que eu estou falando, olha quantos pontos positivos nós temos para a carreira de um desenvolvedor quando a gente fala em ser um Security Champion. E pensa que isso tudo vai ser um programa ao longo do tempo, que se você tiver nessa squad, você se voluntariar, né, por ser um escolhido, você não precisa literalmente pagar nada do seu bolso, né, sendo um desenvolvedor. Por isso que acaba sendo tão importante. Você tem diversos treinamentos, certificações, essas badges, incentivos, e o que você precisa é simplesmente se voluntariar, né, ser aí apto para poder trabalhar com esse time e apoiar todo mundo e ser o ponto focal. Consequentemente, você vai ser muito bem visto, tá? Porque você vai ajudar a construir a segurança das aplicações da sua empresa. Então, só pontos positivos até aqui. E vai muito do que eu estava linkando até agora ao longo do tempo. Eu não queria esperar esse slide para poder falar tudo isso, né? Mas a gente já falou de vários pontos positivos para poder acelerar a sua carreira, né? Do que isso pode acabar impactando. Então, esse domínio todo que você tem de cybersecurity voltado para application security, né? A parte de liderança, né? Que você acaba tendo uma influência ali dentro da squad, você é super bem visto, né? E você acaba tendo um perfil muito mais forte também para virar, né? Talvez até ter uma migração de carreira e entrar para o time de Application Security, se você quiser. Pode ser também. Você pode ser um tech lead já com diferencial ali do definition of done, né, da entrega, quando você vai fazer um code review, você já vai ter esse viés de segurança para evitar as vulnerabilidades serem mergeadas. Vai ter muita visibilidade do time de Application Security e, consequentemente, você vai fazer parte ali dos times da WASP também, podendo participar de vários treinamentos aí ao longo do tempo e também no mundo todo que você pode ser convidado para participar. E isso tudo de forma gratuita, tá? Tudo quando a gente fala de OASP, a gente fala desses programas, eles são gratuitos. O PR, igual eu comentei, né? O pull request com checklist pelo menos leve, os snippets ali, os padrões seguros de correção que a gente acaba abordando ao longo do tempo, e as rotinas de pipeline. Você aprende todo um ambiente, um contexto por trás disso que a gente está falando de application security, que acaba sendo muito, muito, muito bom para a sua carreira, tá? E agora falando um pouquinho já sobre armadilhas comuns que acabam acontecendo, né, ao longo do tempo que eu acabei vendo, desse programa e algumas quick wins, né? E eu posso dizer que essas quick wins aqui, tendo um time que compre isso junto conosco, eu posso dizer que é possível atingir ali em pelo menos uns 2 meses, né, uns 60 dias, isso daqui que a gente está vendo, tá? Mas quando a gente está falando de armadilhas, né? Cada um desses tópicos acaba acontecendo muito, né? Se a gente não tomar cuidado e não estruturar muito bem um processo. Por isso que é importante ter uma consultoria como a Red Belt por trás apoiando nisso, tá? O nosso time aqui de DevSecOps. Champion sem tempo, sem reconhecimento, a falta de priorização das correções de vulnerabilidade, talvez é uma coisa que eu ouço bastante, né? Esse programa acaba morrendo muito rápido, tá? Sem patrocínio da liderança, a mesma coisa que eu falei da primeira sprint que tem de entrega, acaba tendo um grande problema. Um escopo muito grande no início, querer abranger tudo, igual eu falei, acaba sendo uma pedra no sapato também, né? Uma ferramenta ali, né, sem fluxo de triagem, sem um SLA pré-definido e não muito bem governada, acaba dando uma dor de cabeça, vai virar ruído também e ninguém vai tratar nada, né? E muitas métricas e poucas rotinas ao longo do tempo, né? Não adianta você ter uma dashboard ali bonita, com as KPIs, os OKRs pré-definidos, tudo ali, se o seu programa está parado, né? As suas métricas, os seus níveis sempre vão estar ali muito próximos do zero, né? E por isso que temos a baseline do Sun, né, aqui como Quick Wins, que é um exemplo da gente poder começar com umas 3 aplicações ali de piloto, né? Obviamente, para cada tipo de cliente, a gente consegue montar uma Quick Win diferente, que tem um grau ali de positividade e de uma entrega rápida para a gente poder seguir com o nosso programa de conscientização ali, né? Então, o que isso realmente vai funcionar? A gente trabalhar nessa baseline, depois disso definir as nossas aplicações através
de um inventário, né? Onde que a gente vai atingir primeiro. Consequentemente, ao longo do tempo, a gente vai tendo esses workshops de conscientização definidos e a gente abre, né, a nomeação dos champions, né, o voluntariado. E se você for um líder e não quiser ser o champion, também não tem problema. Você pode até mesmo indicar quem você quer que seja um champion, quem você acha que tem um perfil bom para isso. Isso também acaba acontecendo bastante, tá? Porque ao longo das entregas, das sprints, a gente sabe que o nosso tempo acaba sendo muito corrido. Então não tem problema você não ser o champion em si, né? Ali, o capitão ali da squad. Mas você pode ter vários champions dentro da sua squad para poder ali gerenciar e deixar esses papéis e responsabilidades, tá? Então, nomeamos os champions, definimos os ritos, criamos uma trilha ali, né, de desenvolvimento, e aí a gente começa a ter as entregas práticas de uma forma rápida, né? O pull request com um template padrão, de acordo com as nossas políticas de segurança, uma triagem legal, a pipeline tendo um reporte, e esse reporte das vulnerabilidades já sendo tratado caso passou da fase de modelagem de ameaças com vulnerabilidade, né? E, consequentemente, a gente já consegue ter ali uma métrica bem interessante de KPIs, né? Se a gente está vendo que, cara, isso está evoluindo de uma forma muito positiva. Vamos começar a expandir agora para outras squads? Eu acho que tem essa aqui que a gente pode expandir e usar essa mesma base do que a gente vem fazendo para disseminar todo esse programa e toda essa cultura. Consequentemente, medimos isso, a gente fecha o nosso primeiro ciclo do backlog por squad, já definindo os próximos ritos e calendários. Então, em 2 a 3 meses no máximo, a gente já consegue ter assim, uma positividade muito forte, né, para isso daqui. Consequentemente, um exemplo de fluxo aqui, já chegando um pouco ali na nossa etapa final, né, de como pode ser ali um projeto piloto e as métricas de sucesso que a gente acaba podendo ter com base nisso, né, pelo menos 1 a 2 ali de champions inscritos, né? Começando pequeno, eu mostrei, né, no piloto de 60 dias, começar sem muita pressão. O objetivo aqui é a gente validar mesmo se o nosso programa vai funcionar no contexto da empresa e se ele já pode escalar nas próximas etapas, né? Ou se a gente precisa fazer um reajuste da rota de onde a gente está seguindo. Beleza, passamos disso, a gente pode passar para essa hora aqui, né? Que já que o primeiro foco foi validar o modelo e validar se está certo, a gente começa a focar em expansão, em ganhar cobertura, né? Então, de 2 ou 3, né, a 6 meses, a gente começa a ver já que o que funciona no piloto ali pode virar o nosso padrão das próximas etapas. Então, você começa a expandir para mais squads, aumentar o número de champions, começar a medir a parte da presença nos ritos, né, que acaba sendo bem importante para a gente poder depois ter ali, né, abaixar um pouquinho o nosso MTTR, né, por exemplo, de vulnerabilidades críticas e altas, que deveria ser talvez 2 dias, 7 dias, mas não dá para começar com isso. Então, se está 30 dias ou 60, a gente começa a baixar isso e a gente consegue mudar essa métrica ali ao longo do tempo, tá? E agora, já no nível de maturidade maior ali, onde o nosso foco é escalar mesmo, né? A gente começa a mudar já a nossa mentalidade para diminuir esse nosso rate de falsos positivos, igual eu mencionei anteriormente, né? Por uma taxa ali de 20% já sendo documentado, porque a partir do momento que a gente faz isso e o champion está liderando ali essa frente, você consegue colocar melhor assim, né, de uma forma mais prática e forte, essa parte que acaba sendo uma das mais importantes, né, o hard fail, que é o quality gate. Se tem a vulnerabilidade passando numa esteira e ela é crítica, você quebra. Só que não adianta você já colocar isso de imediato, porque talvez você tenha falsos positivos e talvez você não saiba nem como corrigi-las ainda. Então, se você tiver o FAQ, falsos positivos documentados, os champions ali lidando, a gente consegue colocar esse hard fail, né, o quality gate para as críticas altas, até mesmo chegar nas médias, se for o caso. E a gente já tem ali uma maturidade muito boa. Consequentemente, aquilo que a gente falou lá atrás, né, da baseline do SAM, o nível de maturidade de desenvolvimento seguro já subiu muito com o programa de Security Champion. E isso pode ser implantado ali para qualquer tipo de empresa, né? E isso acaba sendo bem interessante. Consequentemente, o nosso programa já cresceu bastante e a gente já tem ali os champions sendo reconhecidos, certificados, ganhando os incentivos, as badges. Isso acaba sendo positivo tanto para eles, quanto para o time de segurança, quanto para a diretoria. Por isso que eu falei no início dos 3 tópicos. Consequentemente, o programa se mantém, né, porque ele nunca acaba, ele precisa ser padronizado e ter
esses templates dos entregáveis ao longo dos anos, né, e o tempo, para a gente manter ele vivo. Então, sempre vai ter uma otimização, ele sempre precisa de uma sustentação por trás. Onboarding de novos champions, de novos profissionais. A ideia é que todo mundo tenha a mesma mentalidade e não somente esses champions em si, né? Porque essa contribuição ela precisa ser sempre contínua e partir de todos. E falando um pouco sobre algumas métricas que a gente pode ter ali, né, de KPIs aí, OKRs, por exemplo, cadência de revisão mensal, trimestral, semanal, semanal não, né? Semestral e anual também, né? O reassessment que a gente precisa fazer do SAM ao longo do tempo, porque imagina lá no começo do webinar, igual a gente estava falando, né? Que por isso que eu queria linkar os dois frameworks. Começamos com um nível de maturidade ali de 0,6. Ao longo do nosso primeiro ano, definindo ali nos quarters as nossas entregas, né? Não só os Secret Champions, mas todo o restante que acaba crescendo junto, a gente queria chegar no 1.2, por exemplo, no 1.1, que acaba sendo ali uma métrica legal, você quase dobrou, né, o seu nível de maturidade. A gente faz um reassessment semestral e a gente vai sempre revendo isso para ver se o nosso programa de conscientização, né, os workshops e o programa Security Champions estão fazendo efeito, se a gente precisa ter o reajuste de rota ao longo do tempo e vendo se esse nível está subindo. Então, a gente começa a criar também as dashboards, definir os SLAs, MTTR, o rate de falsos positivos, igual eu comentei, e ter mais treinamentos, mesmo mão na massa, direcionados para eles, que acaba sendo muito interessante. Aquilo que eu comentei lá, a gente fazer exploração prática de vulnerabilidades, fazer uma construção de um módulo ali de exemplo, né, passar um desafio para eles de fazer a construção com a modelagem de ameaça desde o início, identificando as possíveis falhas de regra de negócio. Então, tem esses treinamentos que são muito, muito, muito legais que a gente acaba implantando com os Kit Champions, tá? Consequentemente, isso que a gente está falando era de cadeia de revisão. Se a gente vier para os scorecards aqui, as métricas que nós temos no nosso projeto, né, piloto de exemplo que usamos aqui ao longo do tempo, cobertura de squads ao longo do primeiro ano, pelo menos. Isso acaba sendo uma das métricas bem importantes, né, da gente ter uma cobertura legal ao longo do primeiro ano. A presença deles nos ritos, né, que temos ali trimestral, para a gente poder ver como é que está esse programa, é, ver se as vulnerabilidades em si estão diminuindo e se o nível, né, a nossa taxa de correção ali ao longo do tempo, né, se ela está sendo remediada de uma forma correta, né, em menos de 30 dias, menos de 7 dias, aquilo que eu comentei, ver se a gente está seguindo esse MTTR legal ali, né? A nossa faixa de falsos positivos, consequentemente, e a quantidade ali de champions e treinamentos que a gente tem alocados ali, né, para esses workshops que eu mencionei. E por que que isso acaba sendo ali um último tópico que eu queria conversar, né? Ao longo desse nosso webinar, a gente só viu esses pontos positivos, né? Por mais que eu mostrei algumas armadilhas que a gente pode ter no meio do caminho, mas um programa desse, sem uma métrica, ele acaba sendo um programa que não vai ter muito futuro, né? Eu mencionei isso algumas vezes também. E se a métrica é errada, ela acaba sendo também tão perigosa quanto você não ter nenhuma. Porque imagina se você coloca ali para o primeiro ano, eu quero a cobertura de squad de 100%. Cara, será que você vai conseguir atingir isso mesmo? Será que é uma métrica boa? Será que vai fazer sentido ao longo do seu ano, né? Tá todo mundo comprado, vamos ver o que dá para a gente fazer? Então, é esse trabalho que a gente faz, tá? De montar isso, né, a quatro mãos. Por isso que eu falo que ele é tailor-made, né? Que esse bloco acaba sendo um dos mais importantes, que é as métricas, para a gente poder medir o grau de efetividade desse nosso programa, né? E um dos tópicos também, né, a quantidade de ferramentas instaladas e integradas no nosso ambiente, isso não é nível de maturidade. Acaba sendo um dos tópicos do SAN, sim, mas o que adianta você instalar uma ferramenta se você não tem um projeto todo desse por trás, né? Você não vai ter nenhuma dessas métricas aqui que a gente tem nessa parte da esquerda sendo cumpridas, né? Então, quantidade de findings gerados, como eu mencionei, acaba só sendo ruído, só vai quebrar pipeline, as presenças no rito, né? Se você não tem uma conscientização boa também não vai acontecer. Então, assim, não adianta a gente ter essa certificação e a gente aplicar tudo isso nessas certificações de Security Champion, se isso de fato vai ficar ali sendo um papel na gaveta, né? A gente precisa ter uma aplicação prática de tudo isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente quer dessas métricas iniciais ali, né? Então, o Champion, o que eu queria finalizar aqui, né? E já faltam 5 minutos aqui. Ele não é só uma função de apoio.
vocês viram ao longo do tempo quanta coisa que eu falei ali positiva e como funciona o dia a dia de cada um deles, né? Ele acaba sendo muito mais uma vitrine que você tem para liderança, tanto para gestão, para coordenação, para liderança técnica, né? E você tem uma visão sistêmica completamente diferente do que um desenvolvedor que não é um security champion. E assim, a taxa, né, que você tem ali de sucesso, né, de sucessão de outras posições e tudo mais, acaba sendo muito maior do que qualquer uma outra, né? Então, era resumidamente isso que eu queria explicar ali, num geral, sobre como funciona e quais são essa positividade toda que esse programa Security Chamber pode trazer para você. E depois eu pretendo fazer outros, né, desses Red Talks específicos sobre o dia a dia, de como a gente pode fazer uma modelagem de uma ameaça, né, de como esse Security Champion vai trabalhar mesmo no dia a dia e a gente faz uma aplicação prática de tudo isso, tá? Então era resumidamente isso que eu queria falar. Alguma dúvida? Bom, pessoal, muito obrigada, Júlio. Enquanto a gente está recebendo dúvidas aqui, eu vou dar alguns recados. Lembrando para vocês que essa apresentação vai estar disponível no nosso canal no YouTube e também no LinkedIn. As pessoas que se inscreverem estão aqui participando vão receber em seus e-mails a gravação assim que ela estiver, nesses canais. E o Melqui Basílio falou o seguinte, Júlio. Quem define as prioridades de atuação dos Security Champions? Engenharia, segurança ou risco corporativo? Ótima pergunta. Na verdade, isso acaba sendo um dos pontos iniciais que, assim, eu posso dizer porque como a gente está fazendo essa implantação inicial nesse cliente que eu mencionei aí, desses workshops pontuais, é algo que a gente vem fazendo. Isso quem está assim montando, né? Inicialmente a gente começou com a construção do inventário das aplicações, entendendo em todos os microserviços que eles têm, todos os repositórios, o nível de risco de cada uma delas, né? Numa métrica de um até 5, de um até 3, mais ou menos, que a gente costuma usar, a gente usou de um até 3. E com base nisso, a gente consegue definir as squads. Definimos as squads. A gente roda a baseline do OASP-SAMP. Através disso, o que que a gente tem? O nosso nível de maturidade inicial e onde a gente quer chegar. Beleza, agora vamos começar a falar sobre esse próximo tópico que é o de Security Champions, né? Como isso é definido? É um conjunto, na verdade. Isso entra tanto a nossa parte da consultoria, para poder apoiar, quanto o time de segurança, quanto o dono da squad a partir do momento que a gente já conversou com a diretoria e definindo todos esses riscos de onde a gente quer atingir primeiro, para poder montar isso. Então, é um trabalho em conjunto com todos e a gente vê qual que é essa melhor métrica, qual que é a melhor forma de poder seguir, tá? Então, resumidamente, a gente tem isso de uma forma padronizada para todos, mas, obviamente, a gente precisa ter toda uma consulta. Porque, por exemplo, para finalizar, né, a resposta da sua pergunta, o que que adianta se eu sou um profissional de DevOps, eu quero montar uma pipeline para o meu ambiente e eu não conversei com o desenvolvedor, eu não conversei com segurança, eu não conversei com o tech lead, eu não conversei com o time de QA, por exemplo, né, ali da parte mais de qualidade de software, e eu quero montar uma pipeline. Será que eu vou estar atingindo o que eu realmente preciso para todo mundo ou eu só estou atingindo o que eu preciso para mim, né? Para mim como DevOps. Ah, eu quero garantir o deploy. Beleza. Mas e olhando para a parte de segurança, você está implantando as ferramentas corretas? Você está implantando as soluções de QA corretas? Essa pipeline está fazendo sentido os resultados que estão indo para o desenvolvedor? Então, isso é um trabalho ali a 4, 6, 8 mãos que acaba sendo definido, tá? A partir disso, a gente monta a priorização, padroniza tudo e aí começa a seguir ao longo do tempo. E se tiver alguma correção de rota, igual eu mencionei, porque é comum isso num programa inicial ali ser definido, a partir do momento que a gente tem essas correções de rotas ali, aí a gente define isso. Mas, resumidamente, que eu queria dar esses exemplos, isso é definido com a colaboração, né, de todos, porque isso mesmo é um programa colaborativo para a gente poder montar a segurança ali, a conscientização para todo mundo, tá? Legal. É, Tenho mais uma pergunta. A Daniela quer saber o seguinte: como ela poderia abordar o gestor dela para sugerir a criação do programa Security Champions? E pedir alguma dica de como apresentar a ideia, mostrar valor para o gestor, para o time. Legal. A primeira coisa que eu ia falar
manda o link desse webinar para ele, que já tem muita coisa positiva. Mas assim, é, a melhor forma de você chegar através disso, eu posso dizer que, obviamente, eu precisaria entender um pouco mais do seu ambiente para a gente poder montar alguns KPIs, né, umas métricas iniciais para falar, olha, a positividade que esse programa vai nos trazer, né? Mas eu até posso ver aqui de mandar no chat para você esses links oficiais que você tem no programa de Spirit Champions, que vai ser muito do resumo de tudo que eu comentei até agora há pouco. Mas a gente só tem positividade em relação a isso. Se, por exemplo, eu fosse abordar o meu gestor, eu ia falar, olha, por exemplo, eu já tenho uma solução de application security rodando na minha esteira, mas eu não tenho um programa desse. O que isso está me trazendo de dor de cabeça agora? Que é o que eu acabo vendo que acontece muito, né, no mercado. Sempre que eu vou fazer um workshop, eu costumo disparar word clouds, né, que são aquelas palavrinhas que vão se moldando e aparecendo e vão ficando maiores ao longo do tempo conforme as pessoas vão respondendo. Então, se você tiver a possibilidade de fazer um word cloud desse, por exemplo, com o time de desenvolvimento, você pode perguntar para eles qual que é o maior ofensor que eles têm agora, o que que mais impacta no dia a dia deles quando você está falando de segurança de aplicações. Uma das coisas que eu vi que aconteceu muito, né, foi a palavra aparecer como maior priorização, prioridade. Por quê? O que que é prioridade hoje? Corrigir uma vulnerabilidade ou fazer uma entrega. Então, com base nisso, a gente já tem uma métrica boa para seguir. Você pode falar, olha, os desenvolvedores estão falando que a falta de priorização aqui acaba sendo um dos pontos chaves. Ou você tem a ferramenta e os desenvolvedores não sabem como corrigir isso. Acaba sendo um ponto importante para você falar. Um programa de Security Champions, como a gente vai ter os responsáveis, entregar essa autonomia e a gente vai ter essa compra dessa briga junto conosco, junto com o nosso time, a gente acaba tendo, ao invés de 5 pessoas no time de segurança, você acaba tendo 1.000, porque você vai disseminar essa cultura para todo mundo. Então, se você quiser qualquer coisa, até pode disparar uma mensagem ali direto no meu LinkedIn para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre, porque tem várias formas de poder abordar isso. Mas do que eu posso te garantir só tem pontos positivos, tá? A gente consegue implantar isso de uma forma rápida, como eu comentei, já vê isso em 60, 90 dias no máximo, a gente tem uma implantação e já ter resultados bons disso daqui, porque a partir do momento que você dá essa autonomia para o desenvolvedor, ele vai conseguir reduzir muito, muito, muito o nível de vulnerabilidades que vão para o ambiente de homologação, de QA e até mesmo de produção, tá? Então você reduz o seu nível de vulnerabilidades, você tem ali uma ascensão maior do seu time de segurança, disseminando essa cultura para todo mundo, e o principal que eu vejo, para finalizar minha resposta, é os times estão desconectados, tá? Por mais que a gente tenta fazer uma cultura de DevSecOps, uma cultura de desenvolvimento seguro, querendo ou não, a maior parte das squads de desenvolvimento nos vem, né? Vem o nosso time de segurança sendo o ofensor, sendo o cara que vai bloquear, o cara que vai quebrar a pipeline. E tendo um programa desse, como a gente está falando de, cara, o desenvolvedor vai ter incentivo, bonificação, badge, certificação, o cara vai virar ali, né, o holofote para ele. É isso, ele vai ter um crescimento da carreira. O desenvolvedor automaticamente vai se voluntariar para participar disso junto com você. Então você tem o desenvolvedor, você ganha ele para o seu lado, entendeu? E só tem mesmo benefício em relação a isso. Se você falar alguns desses pontos para ele, eu tenho certeza que ele vai comprar essa briga junto com você. E é o que eu falei, se você quiser abrir mais detalhes aí, me manda uma mensagem no meu LinkedIn, só procurar meu nome lá, entrar no da Red Belt, que a gente pode conversar um pouco mais sobre e a gente vê como que a Red Belt pode ajudar você nisso, tá? Legal, Júlio. Dá tempo da gente falar mais uma dúvida do Rafael? Com certeza. Ele quer saber o seguinte: alguns países possuem regulações específicas em cibersegurança. Por exemplo, em setores com infraestrutura crítica, aeroespacial, enfim. Como você vê o papel do Estado e da regulação no fomento de programas de segurança no Brasil? O mercado sozinho é suficiente para pressionar o board e adotar correções de vulnerabilidade ou precisa uma regulação melhor? E mandar um abraço. Essa daí foi bem específica, hein? Até me perdi no meio aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se está no meu chat, Tá no aqui meu no time. chat do Zoom Tá mesmo. aqui no chat, né? Isso. Rafael Santana, né?
Alguns países possuem reconhecimento de princípios de segurança. Uhum. É, essa é uma pergunta complexa e polêmica, na verdade, né? O mercado sozinho é suficiente para pressionar o board a adotar correções de vulnerabilidades ou apenas uma regulação melhor? Cara, eu vejo, sinceramente, que não, tá? Sozinho ele não é suficiente. É, aproveitando que a gente está falando até sobre um ponto mais de conscientização, assim, no geral, né? Eu vejo que acaba tendo um impacto positivo para pressionar o board quando a gente começa a falar sobre esses programas e principalmente tabletops, tá? Eu vou citar um exemplo da nossa solução aqui, que é o Blackout, do que a gente acaba entregando, que ele é uma plataforma nossa que acaba entregando esse exercício direcionado e completamente customizado para cada um dos boards dos nossos clientes. E a gente acaba rodando uma simulação de um incidente cibernético, seja de um DOS, de um ransomware, uma indisponibilidade de algum meio de pagamento, seja o que for, junto com eles. Então a gente pega, simula esse cenário, mostra isso para o CEO, mostra isso para o CTO, para o responsável pelo marketing, de RH, a gente reúne todo mundo na mesma sala e monta um game customizado para isso, né? Que acaba sendo bem importante. E eu posso dizer, por que que eu estou citando isso? Porque teve um impacto muito positivo para o board. Porque como a gente monta para a regra de negócio dele específico e a gente coloca todas as regulamentações que você mencionou, né, ao longo do que abrange mesmo a regra de negócio dele, né? A gente linka isso com PCN, linka isso com BIA, mostra todos os impactos que isso pode causar no ambiente, disponibilidade, o budget que ele vai acabar tendo de investimento para isso e quanto que ele realmente precisa ter para não gerar um prejuízo milionário, através desse tipo de abordagem, né, de gamificação de tabletop, a gente acaba vendo que tem uma pressão muito forte para o board. E por que que eu estou falando isso? Porque recentemente nós rodamos esse tabletop com um grande cliente nosso, que era uma instituição financeira, e a gente conseguiu apoiar o time de segurança e infraestrutura a tomar algumas medidas que estavam um pouquinho estagnadas anteriormente, porque a gente mostrou o impacto que isso poderia trazer para a empresa e com base nas regulamentações externas, porque eu vou dizer aí que tem uma ligação ali com é um banco alemão, né? E assim, a gente conseguiu apoiar todo esse time de infraestrutura de desenvolvimento para poder mostrar todos os impactos que isso poderia causar se não tomassem as devidas é, proporções ali e oportunidades que o time havia mostrado anteriormente. E com base nisso, né, aqui o nosso time montou todo esse cenário, apresentou para eles e o board sim comprou essa ideia, tá, desse tabletop, do que desse cenário que poderia acontecer. É só assim o que eu posso dizer por cima para não dar um exemplo mais claro, para não divulgar um assunto que é muito sigiloso. Mas, cara, respondendo sua pergunta assim no geral, eu acho que o mercado no geral sozinho não é o suficiente, mas a gente tem algumas formas de poder apoiar as empresas, né, inclusive com esse nosso tabletop que é o do Blackout, para poder pressionar um pouquinho do board a adotar essas correções de vulnerabilidades, as regulamentações e tudo mais. Acabou sendo muito positivo e interessante. Para a gente que estava ali de fora, a gente falou, cara, isso daqui realmente funcionou, né? A gente viu que foi uma abordagem muito boa, porque na hora eles já queriam tomar algumas decisões. Como eu disse, a gente tinha até um dos diretores que veio da Alemanha para cá e estava junto com o CEO. Então, imagina, né, a abordagem que teve em relação a isso. Ele mandou aqui, né, para me ajudar na É abordagem um com o tabletop de comentário. negócio. Cara, eu vejo que é, acaba sendo muito interessante. Se você tiver ali é, interesse em conhecer como funciona melhor, né, esse nosso tabletop, manda também uma mensagem, a gente dispara o material para você, porque ele acaba sendo muito customizado e a gente só está tendo feedback positivo desse nosso produto aí. A gente teve o lançamento dele no ano passado e tivemos centenas não, desculpa, dezenas aí já de execuções dos nossos clientes e sempre a gente tem um feedback muito positivo do time que quer executar isso com o board, tá? É o que eu posso dizer só. Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente. Legal, Júlio. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada a todos que participaram da nossa apresentação hoje. Obrigada, Júlio, pelo tempo e pela explicação sobre o programa de Security Champions. E a gente se vê no próximo Red Talks. Obrigada, pessoal. Um bom dia e um bom trabalho para todos. Obrigado, pessoal.
Tchau, Tchau, tchau. tchau.